E aí vem uma tendência que eu notei aqui, que eu gosto, Salibão, porque a gente vai olhar sempre aqui agora para vocês. O que é e o que pode ser. Uma tendência que para mim tá claro, que você acabou de matar e dar a introdução, que é um incremento importante na interação homem-máquina. Uhum. Com o advento cada vez maior do acesso à inteligência artificial, com funcionalidades cada vez mais complexas, na carona disso, a evolução dos robôs, essa interação homem-máquina... Ou mulher-máquina. Né? Ou mulher-máquina, ser humano-máquina, né? Vai ser cada vez mais uma realidade na medida em que vai haver uma potencialização da capacidade de cada indivíduo. Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está se preparando para isso? Nós vamos ter que reaprender tudo de novo, Sandrão. A gente não está na era do aprendizado, a gente está na era do reaprendizado, né, Sandrão? Reaprendizado. O reskilling, né? Que também chama upskilling, né? Que é o teu skill para cima, e o reskilling, que é você adquirir uma nova habilidade, Sandrão, porque a inteligência artificial está aposentando muitas das habilidades. Aposentando. E está trazendo novas. Então, se você não aprende as novas competências, né? Não é que ela vai acabar com o que você fez. Sim, provavelmente sim. Então é a era do reaprendizado, né? E aí que mora o perigo, Sandrão. Ou você aprende ou você aprende, né? E isso não é para mim. E aprender em massa, né? Você tem que pegar a tua empresa, não dá para só um departamento aprender os líderes. É todo mundo. É do P ao P. Do porteiro ao presidente. Sim. Porque o P vai ter que falar no mesmo idioma com todo mundo, né, Sandrão? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que a gente é um exemplo disso, né? Se você pegar a gente sempre produziu com muita profundidade e rapidez. Sim. Né? Desde 2018 nós lançamos 9 livros de negócio, né? Dá mais de um por ano. Mas inegavelmente as experiências anteriores, sobretudo essa, com a arte de fazer perguntas transformadoras, a inteligência artificial, e agora estou falando da generativa mesmo, cara, deu uma potencializada nossa capacidade de pesquisa, não de produção, porque produção é a gente que escreve, mas de pesquisa cognitiva, né, Salibão? Aquela história, lembra aquela história quando o Google quase foi vendido pro Yahoo? Puta, até você pesquisar e ver e tal, cara, ela vem, aí você vai na fonte, é impressionante, e só tá começando esse processo. Quando a gente fala, então, do upskilling, do reskilling, da interação homem-máquina, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado. Porque um dos temas centrais que a gente viu de valorização desses 2 anos, que já era um tema que a gente tem estudado, você tem estudado faz tempo, mas é a era das perguntas transformadoras. Né? Com certeza, né? Não tem como. As respostas estão ficando cada vez mais comoditizadas, né, Sandrão? Acabou a folha em branco, né? Às vezes você tinha aquela história, como eu começo, acabou a folha em branco. Mas, eu volto a insistir, se você não fizer perguntas complexas, profundas e provocadoras, você vai receber a resposta que todo mundo recebe. O que a IA vai fazer? Vai navegar em todas as bases de dados e trazer aquilo que é mais óbvio. Mas não é o mais óbvio que você ganha. Nenhuma empresa ganhou vendo o óbvio. Então é como você consegue enunciar e provocar a própria IA com perguntas transformadoras para trazer mais significado e significância para esse contexto. Então, Sandrão, será que o Drucker, até isso ele estava na frente, Sandrão? Porque ele foi o primeiro cara que nos chamou a atenção com relação às perguntas, né? Sim. Eu lembro que eu visitava em Claremont, né? Todos os anos, além de ter trazido o Drucker para o Brasil 2 vezes e para a Argentina 1 vez. Ele enfatizava a questão das perguntas de uma forma assim, eu ia com muitas perguntas, voltava com mais perguntas. E aí foi o Jim Collins, né? Eu lembro que o sonho do nosso amigo Álvaro Chocair da Link era tomar um café com o Jim Collins. Eu falei, eu vou realizar o teu sonho, né? Então eu liguei pro Jim Collins, expliquei o que ele estava fazendo aqui. Muito relevante. Ele falou, aceitou para uma visita, né? E aí, quando ele voltou, não falei mais com ele, eu cruzei com ele no clube, né? Eu falei, Álvaro, com quantas perguntas você voltou do Jim Collins? Ele falou, 36. E o cara disciplinado. Sabe outra história que você tá contando, eu lembrei? Quando você entrevistou para o nosso livro Liderança Disruptiva, o Araoz. Né? Cláudio Araoz. Cláudio Fernandes Araoz. É um grande guru, acho que talvez o maior guru da América Latina, que é um argentino, né? Sim. Professor de Harvard, né? Para quem não sabe, livros maravilhosos, né? Sim, muito bons. E no nosso livro, para quem não acompanha o livro Liderança Disruptiva, ao final de cada capítulo tem um QR Code com várias entrevistas que nós fizemos sobre o conteúdo. Um deles foi o Araoz. E eu lembro que você comentou com ele sobre perguntas.
E eu lembro que ele contou uma história, que você foi protagonista também, quando você levou Jack Welch pra Argentina, Sim. para Buenos Aires. E o Arauz conta essa história, uma história deliciosa, que ele fala que, né, você falou, pediu pro Arauz fazer um grupo bem seleto para fazer um jantar com o Jack Welch, porque o Jack Welch queria conversar com os líderes. Eu lembro até que você comentou, mas não era falar com os líderes, com os big fishes, ele queria falar com os líderes mesmo, da economia, e você pediu pro Arauz ajudar. O Arauz comenta que fez um jantar, pegou caras bem legais e tal, acabou o jantar, ele foi perguntar pros caras, e aí? Gostou, não gostou, como foi? Um deles falou, cara, tá do lado do Jack Welch, uma coisa que eu mais queria fazer pergunta, ele me inundou de perguntas, não deixou eu falar nada. O Jack Welch era um aficionado por perguntas. São pessoas que te desmontam em uma pergunta, Sandro. Não é uma simples pergunta. Não é assim não. Não é simples, né? Como é que tá o teu negócio? Não, e aí? Me fala aí. Não. Eles te desmontam, Sandrão. Eu lembro que quando... Isso aí. O Sandrão, cara vai longe, cara. Eu lembro que eu já tinha vendido a maior parte da HSM, né? E eu lembro que a gente tinha um projeto grande, né? Os investidores que seria como um LinkedIn hoje, né? Só que a gente estava 10 anos antes. A gente fomos ahead of our time, né? E nesse projeto, né? Eu levei lá pro Peter Drucker, né? E mostrei como é que as pessoas iam se interagir, não sei o quê, porque naquela época era assim, não tinha as empresas.com, Sandrão, eram vendidas por 700, 800 milhões de dólares, sem nada. Sem o plano de resultados daqui a 50 anos, sei lá. Burn rate. E aí, quando eu cheguei para ele olhou, ficou quieto. Ele falou, José, how are you going to make money on this? Cara, como você vai ganhar dinheiro com isso? Sentado. Veja bem. Tá aqui uma solução maravilhosa que não tem um foco de resultado. Bom, né? Isso foi quando eu entrei na HSM. Isso em 2000, né, Sandro? 2000, né? Há 25 anos atrás. Né? Foi a primeira bolha da... Que parece estúpido hoje, mas naquela época não era, Sandrão. Desculpa, naquela época não tinha Google, o Patagon, o Patagon.com foi vendido por 700 milhões de dólares pro Santander. Até hoje eles perguntam o que é o Patagon. O que é o Patagon? A fusão do AOL com a Time Warner. Cara, nós temos histórias... Yahoo, cara, tem histórias enormes. E ele já perguntou, cara, imagina o Drucker, ele não entrou no hype, Sandrão. Olha que coisa, né? Ele não entrou no hype. Qual foi aquela história que você conta que era com quem? Com o Chambers, né? Que falou, deixa eu ir lá sugar aquele cérebro. Sim, let me pick up his brain. Nós fizemos, antes desse evento de Nova York, nós fizemos em 2002, o John Chambers, que foi o CEO outro cara incrível, né? O CEO da Cisco, né? E eu conversando com ele, e eu lembro que ele estava sempre de olho no Jim Collins, e o Jim Collins estava falando, quando o Jim Collins ficou sozinho, ele falou, sorry, but I need to pick up his brain. eu tenho que pegar o cérebro dele, né? E aí com perguntas. É isso, é com perguntas, né? Você elaborar perguntas, você desconstruir perguntas. Se isso já era relevante desde Drucker, hoje em dia... Não, hoje é... Porque a pergunta simples vai te dar a resposta simples.